Muito bem. Marcos capítulo 6, nós leremos dos versículos 1 a 13. É um costume nosso, nós fazemos uma leitura partilhada. Então eu vou ler um versículo e os irmãos da igreja leem o outro. E assim até o versículo 13. Vou começar. Vamos ler nessa versão aqui que é a minha, para ficar tudo igual. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. A igreja. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Todos expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Meus irmãos, o texto que estamos diante dele essa noite, ele é dividido em 2 partes. E nós conseguimos perceber essa divisão de maneira muito simples. Dos versículos 1 até o versículo 6, nós temos aí a rejeição de Jesus dos seus contemporâneos. E dos versículos 7 a 13, nós temos a missão de Jesus dada aos apóstolos. E é com base nessa divisão que eu vou fazer aqui o tema da minha ministração essa noite. E o tema é esse: rejeição e missão. Vocês podem repetir? 1, 2, 3... Muito bem. Até aqui, queridos, nós já aprendemos quem foi o autor desse evangelho, João Marcos. Nós aprendemos também que ele era sobrinho ou parente, porque a palavra grega traz esses 2 significados, de Barnabé, que era um proeminente servo de Deus na igreja primitiva. Barnabé fora responsável por trazer o apóstolo Paulo e apresentá-lo aos apóstolos. E Barnabé era um homem que investia na vida dos outros. Ele acreditava no potencial de Deus na vida de um servo que se entrega inteiramente a ele. João Marcos, o autor desse evangelho, nós aprendemos, ele era também uma espécie de amanuense ou secretário do apóstolo Pedro. É por isso que o evangelho que ele escreve é chamado de os registros apostólicos de Pedro. Ou seja, Pedro contou para João Marcos tudo aquilo que ele havia vivenciado com Jesus e ele registrou aqui neste evangelho. Nós aprendemos também qual era o propósito de Marcos ao escrever esse evangelho. Nós descobrimos que o propósito dele era apresentar Jesus como servo de Deus. É por isso que em Marcos, Jesus está sempre em ação. Ele entra na casa de Pedro, cura sua sogra, ele sai, ele luta com demônios, ele expele demônios, ele cura enfermos, ele está sempre em movimento. Por isso que esse evangelho é chamado de o evangelho do servo. É assim que esse evangelho é conhecido. O público-alvo de Marcos é os romanos. É por isso que ele fala tanto das ações de Jesus, porque os romanos não estavam muito interessados naquilo que as pessoas ensinavam, mas os romanos estavam muito interessados naquilo que as pessoas faziam. E por isso Marcos, quando escreve para eles, ele escreve com o objetivo de mostrar as ações de Jesus. Um Jesus que faz coisas
extraordinárias, um Jesus que realiza feitos poderosos, um Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade. O versículo-chave que divide esse evangelho é Marcos 10, 45, quando Jesus disse que veio ao mundo para servir, não para ser servido, e dar a vida por resgate de muitos. E esse versículozinho divide o evangelho em duas partes. Das partes anteriores, dos capítulos 1 ao capítulo 10, versículo 45, nós temos ali os 3 anos do ministério de Jesus. Do capítulo 10, versículo 45 até o final, nós temos a última semana de Jesus aqui na terra, rumo à crucificação, à ressurreição e à ascensão. É assim a divisão do Evangelho segundo Marcos, e eu só fiz isso aqui para vocês se situarem, porque nós já falamos de tudo isso. Mas vamos entender então o pano de fundo aqui do capítulo 6, onde nós lemos. O capítulo 6, irmãos, Marcos ele vai nos apresentar um contraste entre o que acontece no capítulo 6 e no capítulo 5. O capítulo 5 pode ser descrito como o capítulo do poder e o capítulo da fé. Nós já fizemos a exposição do capítulo 5 de Marcos aqui. No capítulo 5, Jesus domina as forças da natureza. Ele acalma a tempestade, domina o ímpeto do mar. No capítulo 5, Jesus ele expulsa 6.000 demônios, uma legião de um homem em Gadara. No capítulo 5, Jesus cura uma mulher de uma hemorragia constante. E ainda no capítulo 5, em Cafarnaum, Jesus ressuscita a filha de Jairo. E aí no capítulo 5, Marcos ele destaca a fé da mulher do fluxo de sangue, que creu que se apenas tocasse em Jesus, ela seria curada da sua enfermidade, que já durava 12 anos. E no capítulo 5 ainda, nós observamos a fé de Jairo, que é uma fé perseverante, que fez com que ele cresce em Jesus, mesmo sabendo que a sua filha estava morta. Mas quando nós vamos para o capítulo 6, o tom vai mudar. As cores não são mais coloridas, a cor é cinzenta, o tom é triste, a música é fúnebre. Por quê? Porque se no capítulo 5 é destacada a fé, no capítulo 6 é destacada a incredulidade. A incredulidade, em primeiro lugar, dos nazarenos, dos versículos 1 a 5, a incredulidade de Herodes, dos versículos 14 a 19, e a incredulidade dos próprios discípulos, nos versículos 45 a 51. Então perceberam o contraste? Capítulo 5, capítulo da fé. Capítulo 6, capítulo da incredulidade. É isso que ele quer colocar na nossa cabeça. Hoje, a nossa exposição, ela se dará apenas nessa pericopezinha, dos versos 1 até o verso de número 13. E eu quero analisar com os irmãos essa noite o problema da incredulidade e o que ela faz na vida de um incrédulo. A incredulidade faz com que o incrédulo rejeite a Jesus, despreze o Senhor, desonre o seu nome, fecha as portas para os milagres de Deus, mas no meio da incredulidade, Deus, pelo poder da sua palavra, vai salvar muitas pessoas, muitos pecadores. E o versículo 13 termina com um lampejo de esperança para nós, mostrando que mesmo em meio à pior incredulidade, Deus é poderoso para quebrar o coração dos incrédulos, fazendo eles nascer de novo e crendo em Cristo Jesus como Salvador. É o que nós observamos aqui. Então vamos lá. Primeiro lugar, olha comigo o versículo 1. Jesus é rejeitado em sua terra por causa da incredulidade. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. É bom nós entendermos, irmãos, que essa volta de Jesus para a sua terra, Nazaré, não era uma volta para visitar os seus parentes. Na verdade, era uma agenda missionária. Jesus não está indo para uma visita familiar, Jesus está indo para pregar o Evangelho. E como nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque quando Jesus vai, os seus discípulos o acompanham. E os seus discípulos o acompanham para uma comissão, para uma missão de ensino e de pregação.
Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para ensinar a verdade de Deus. Então, quando ele volta para a sua terra, ele não vai procurar os pontos turísticos, ele não vai procurar os seus parentes, ele não vai procurar visitar a casa de ninguém, mas ele volta para a sua terra com um único objetivo em seu coração: pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, é o coração do missionário. Quando o missionário vai para algum lugar, ele não foca em pontos turísticos, ele não olha as coisas belas que tem naquele lugar, ele não fica impressionado com as praças, mas ele olha os corações sedentos e os corações que necessitam ouvir a verdade de Deus. O missionário não para num lugar se não for para pregar o santo evangelho. Quando nós lemos Atos 16, a Bíblia diz que Paulo vai para a beira do rio. Tomar banho, pastor Marcos? Não, ele vai procurar um lugar para a oração, e no lugar da oração, Paulo prega o evangelho. Deus abre o coração de Lídia e ela se converte ao Senhor. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que tinha desejo de ir para a Espanha, mas para ir para a Espanha, ele tinha que parar em Roma. Mas ele diz por que vai parar em Roma: não para visitar o Coliseu, não para olhar as belezas das construções romanas, não para ver a Via Ápia. Ele vai para Roma, mas ele diz: eu quero me encontrar com vocês, a igreja, para compartilhar com vocês algum dom espiritual. Essa é a vida do servo de Deus e do pregador do evangelho. Aonde quer que ele esteja, o que ele vai priorizar é o reino de Deus, a palavra de Deus e o ensino do evangelho. E Jesus está fazendo isso aqui. E note bem uma coisa, irmãos. Nós observamos no versículo 1 que Marcos diz assim: tendo Jesus partido dali. Dali aonde? E na nossa última mensagem, nós aprendemos que Jesus estava em Cafarnaum. Muito importante a gente perceber isso, para não perder o foco da viagem de Jesus. Ele está em Cafarnaum ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscita a filha de Jairo, e agora ele volta para a sua terra. Nota bem, está tudo bem lá em Cafarnaum. O povo está ouvindo o evangelho, enfermo está sendo curado, a obra está avançando, mas Jesus agora decide voltar para a sua terra, mesmo sabendo que ele seria rejeitado lá, mesmo sabendo que as pessoas não ouviriam ele lá. E aqui Jesus nos ensina uma coisa extraordinária. Jesus está dizendo: o verdadeiro missionário, o verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor não escolhe lugares. Ele vai aonde Deus manda e lá ele prega o evangelho. E não importa, irmãos, a rejeição como seja, não importa as perseguições que se levantem, mas há uma chama dentro dos nossos corações, e aonde quer que a gente vá, a gente só tem um desejo: falar ao coração do pecador que Jesus Cristo salva, transforma, faz o homem nascer de novo, prepara e leva para os céus. Então Jesus não escolhe públicos, Jesus não escolhe lugares. Ele poderia muito bem se estabelecer em Cafarnaum e ficar por ali mesmo, mas ele vai mesmo sabendo que será rejeitado. O verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, o verdadeiro missionário, ele não tem medo da rejeição. Ele sabe que assim como ele foi rejeitado, primeiramente rejeitado foi o seu mestre. Uma outra informação que nós precisamos notar aqui é que a Nazaré é chamado de terra natal de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Jesus nasce em Belém para se cumprir as escrituras. Então por que diz sua terra em Nazaré? Meus irmãos sabem que o lugar onde a gente cresce e onde a gente passa a maior parte do nosso tempo é também chamada de nossa terra natal. Para os irmãos terem uma ideia, eu nasci na cidade de Ipubi, mas eu não sou conhecido em Ipubi como eu sou conhecido em Trindade, porque eu nasci em Ipubi, mas eu cresci em Trindade. Então as pessoas me conhecem mais em Trindade do que mesmo em Ipubi. É o que aconteceu com Jesus. Ele nasceu em Belém para que se cumprisse as escrituras, mas voltou para Nazaré para que se cumprisse as escrituras, e ele cresceu em Nazaré. Por isso que a terra de Nazaré é chamada de sua terra, e é por isso também que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Foi por isso, então não tire isso da cabeça. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Ele volta para a sua terra, mesmo sabendo que enfrentará fortes tensões. E sabe onde é a maior tensão que Jesus vai enfrentar, irmãos? Na sua casa.
Na verdade, irmãos, as maiores tensões que nós enfrentamos são tensões familiares. Os nossos maiores desafios são dentro das nossas casas. Nós já estudamos aqui, os irmãos devem se lembrar que em Marcos 3, 21, 31 e 35, a família de Jesus foi até onde Jesus estava para prender Jesus, porque eles achavam que Jesus estava doido. Então nem mesmo a irmã Maria, no início, acreditou que Jesus era quem ele era. A própria família achou que ele estava doido, porque ele não comia mais. Marcos 6, nós vamos chegar lá mais para frente, ele disse que Jesus não tinha tempo nem para comer. Aí a família diz, só pode estar doido, não quer mais fazer nada da vida, só quer pregar e anda dizendo que é Deus, deve estar maluco. Então a própria família de Jesus não acreditava nele, mas mesmo assim ele está voltando para lá. Ele vai para o lugar da rejeição. Jesus, irmãos, não tem problema com rejeição. E deixa-me abrir uma nota de rodapé aqui. Nós estamos vivendo em um tempo complicado. As pessoas não suportam mais a rejeição. As pessoas, quando recebem um não na escola ou tiram uma nota baixa, elas querem perder a vida, querem cortar os pulsos, querem pular da ponte. As pessoas não suportam mais ser rejeitados. Mas, queridos, nós temos que entender uma coisa esta noite. Se nós estamos sendo rejeitados pelos homens por causa da obra de Deus, essa é a melhor e maior de todas as rejeições. Porque enquanto a terra nos rejeita, o céu nos acolhe para a glória de Deus. Nós temos que aprender a lidar com rejeições. Jesus era o homem que deveria ser o homem mais frustrado na ótica humana. Quando no ventre da mãe não havia lugar para ele nascer. Quando nasceu foi colocado em uma manjedoura, junto com animais. Depois vai para um quarto. Cresce em uma família pobre. Sua vida era marcada pelo sofrimento e o trabalho árduo. Muito árduo. Foi perseguido quando bebê. Herodes mandou matar as crianças e o alvo era matá-lo. Ele cresce no meio de todo esse ambiente tóxico, psicologicamente abalado. Mas ele cresceu saudável emocionalmente, forte espiritualmente. Sabe por quê? Porque ele sabia duas coisas: quem ele era e para que ele veio ao mundo. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, e ele sabia que ele veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, que compreenderia morrer na cruz por pecadores que o rejeitariam, mas que ressuscitaria ao terceiro dia para a justificação dos mesmos. E Jesus me ensina aqui, te ensina um segredo para vencer a rejeição. Saiba quem você é e saiba pelo que você vive. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus, e vivemos para a glória de Deus. Isso aí derrubará todo mimimi da rejeição. Eu sei quem eu sou, mas estão dizendo que você é, mas eu sei quem eu sou em Deus, e a minha identidade em Deus é o que me interessa. E eu também sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, documento muito importante da Igreja Presbiteriana, diz uma frase que eu gosto muito. Diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e viver para alegrá-lo, alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Viver para a glória de Deus e alegrar-se nele para sempre. Se você vive para Deus e se você se alegra em Deus, não há nenhuma rejeição que possa lhe destruir. Porque enquanto a rejeição vem para destruir, a graça de Deus nos faz avançar sempre mais. Agora note o que Jesus faz. Verso 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas a este? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O que Jesus faz quando chega lá? Foi para casa de manhã? Não é que ele desprezava a casa de manhã. A casa de manhã é bom, mas é porque o foco principal dele era a pregação. E nota aqui, irmãos, porque é muito importante. Nem coincidiu, né, pastor, com o dia do pastor. Que bênção, né? Jesus é um pastor extremamente estratégico. O que ele procura? Ele procura o dia estratégico específico e o local específico. Ele vai para a sinagoga no dia de sábado. Isso significa que durante a semana não havia nenhum tipo de ensino ou pregação formal. O dia que o judeu se reunia para ouvir a palavra era o sábado. E o local era a sinagoga. Jesus está usando a sinagoga como ponto de contato
Ele vai para a sinagoga, porque ele sabe que na sinagoga tem uma concentração enorme de pessoas, e era dada oportunidade para os mestres falarem. Jesus era o mestre, então ele vai para a sinagoga. E quando Jesus chega naquela sinagoga, mesmo com as tensões, mesmo com os ventos contrários, ele vai para lá, e o texto diz que ele passou a ensinar na sinagoga. Isso não importa onde eu estou, o que importa é a oportunidade. O verdadeiro pregador não desperdiça oportunidades. E ele está ensinando. E enquanto Jesus prega, irmãos, acontece algo. Os que estão ouvindo Jesus, diz o texto, se maravilharam ou ficaram maravilhados. E antes que você dê um glória a Deus, calma. A palavra maravilhado que aparece aí em grego é a palavra ekplesso. E essa palavra já apareceu em Marcos e vocês já me ouviram falar ela aqui. Ela aparece em Marcos capítulo 1, versículo 22. Em Marcos capítulo 1, versículo 22 é positivo. Porque a Bíblia diz que eles se maravilharam da doutrina de Jesus, em Marcos 1, 22, está na tela. Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Ou seja, no primeiro momento Jesus ensinou, pregou, sob a autoridade de Deus. E aí o povo ficou maravilhado, porque enquanto os escribas ensinavam pela autoridade dos homens, Jesus ensinava com a autoridade de Deus. Aí eles se maravilharam, ekplesso, ficaram perplexos, assombrados e admirados. Esse é o sentido aí. Mas em Marcos 6 e 2 é a mesma palavra, ekplesso, mas o sentido é negativo. Porque os irmãos sabem que a palavra dentro do contexto ela tem significados diferentes. Eu sei que é uma veia de teólogo, né? Mas deixa eu explicar isso aqui. Eu sei que é uma veia mais da área teológica, mas só abre um parênteses aí. A gente estava viajando e o motorista da van disse assim: quem está de cinto aí? E aí alguém que estava atrás de mim disse assim: qual? Que cinto? Vocês entenderam agora? Poderia ser o cinto de segurança, mas poderia ser o cinto da calça. O que era que ia dizer se era o cinto de segurança ou o cinto da calça? O contexto da frase. Aí ele disse: o cinto de segurança. Então eliminamos o cinto da calça. É a mesma coisa aqui. É a mesma palavra, maravilharam. Mas no primeiro contexto é positivo, no segundo contexto é negativo. Porque agora eles ficaram maravilhados dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O que eles estão dizendo? Eles estão assombrados, perplexos e maravilhados negativamente, com incredulidade. O que eles estão dizendo é: como pode um homem como esse, um simples nazareno, um homem pobre, um homem de um nascimento complicado? Os irmãos vão ver isso no versículo 3, segure um pouquinho. Como é que pode uma pessoa tão simples como essa fazer o que faz? Como é que pode um nazareno como esse, filho de Maria, fazer essas coisas? Como ele pode ter um conhecimento desse? Como ele pode ter uma sabedoria dessa? Como ele pode realizar coisas tão extraordinárias com as suas mãos? O que eles estão fazendo? Eles estão perplexos, com incredulidade, duvidando de Jesus por causa do preconceito deles. E eles fazem aqui, irmãos, 3 perguntas, 3 indagações. E vocês viram aí. Primeira pergunta que eles fazem é: que conhecimento é esse que esse homem tem, não havendo estudado na escola teológica de Jerusalém? Que é essa expressãozinha aí, de onde vem a estas coisas? A segunda pergunta incrédula deles e preconceituosa é: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que ele pode ser sábio se ele não aprendeu aos pés de Gamaliel, por exemplo, como Paulo aprendeu? E a terceira pergunta é: como se fazem tais maravilhas por suas mãos? São 3 perguntas embasadas em 3 coisas: conhecimento, sabedoria e poder. Essas perguntas seriam facilmente respondidas se eles crescem em Jesus. Porque a primeira pergunta diz: de onde vêm estas coisas? Este conhecimento vem de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus, aquele que tem todo o conhecimento e veio revelar o conhecimento de Deus aos homens. Que sabedoria é essa? Resposta: é a sabedoria de Deus. Porque Paulo diz em Colossenses 2:3 que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E mais, que poder é esse?
Como ele consegue realizar essas coisas com as suas mãos? É o poder de Deus, porque ele é o Messias ungido de Deus, e Deus deu a ele poder para confirmar a sua mensagem. Mas, como eles não reconheciam Jesus como Deus, eles só conseguiram enxergar a cidade onde Jesus cresceu, a roupa que Jesus usava, a família onde Jesus nasceu e a pobreza dele. E é assim, irmãos, que os incrédulos enxergam Jesus. Veja 2 Coríntios, por favor, 5,16. Eu sei que a gente gosta muito do 17, né? Mas olha o 5,16 de 2 Coríntios. Olha como é interessante esse texto. Esse texto fala muito sobre a palavra moderna hoje, cosmovisão. Esse texto fala muito sobre isso. Ó, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é conhecer alguém segundo a carne? Conhecer alguém segundo a cosmovisão do mundo, cosmovisão natural. Aí ele diz: e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Qual é o pecado do povo aqui em Marcos 6? É que eles estavam olhando para Jesus segundo a carne. Eles estavam olhando para Jesus com a cosmovisão natural, com a cosmovisão do mundo. Eles viam Jesus apenas como um nazareno, filho de Maria, filho de José, carpinteiro, que nasceu em Belém, mas cresceu numa cidade pobre. Eles não conseguem enxergar além disso. É uma cosmovisão limitada, e é assim que o mundo enxerga Jesus. O mundo diz que Jesus é um grande sábio. O mundo diz que Jesus é mais um sábio que pisou nessa terra, é um grande filósofo, é um grande pensador. Talvez o seu professor na faculdade diga isso, diga que Jesus foi um grande pensador, diga que Jesus foi um grande homem. Mas na verdade, quando lemos a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras nos revelam que Jesus é, como diz o Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, perfeito em sua humanidade, perfeito em sua divindade, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o nosso Cristo. E a menos que a nossa mentalidade seja transformada e a gente tem uma cosmovisão bíblica, a gente não vai enxergar Jesus como a Bíblia o apresenta. Ele é mais que um homem, irmãos. Ele é Deus em pele humana. Ele é mais que um simples carpinteiro, irmãos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é mais que alguém que foi crucificado numa cruz. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Jesus não é apenas um grande sábio, Jesus é a fonte da sabedoria. E a maneira como você enxerga Jesus determinará o lugar que você vai depois da morte. Porque se você enxergar Jesus apenas como um homem, segundo a carne, como diz Paulo, esse simples homem que você enxerga não poderá lhe salvar. Mas se você enxergar a Jesus pela cosmovisão bíblica como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, você será salvo nessa noite ao se arrepender dos seus pecados e crer nele como Salvador. Vale a pena destacar um ponto aqui, ainda no versículo 2, porque eles dizem aqui, como se faz tais maravilhas, e claro, as maravilhas eram aquelas que Jesus já havia feito e eles sabiam. E note o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs e escandalizavam-se nele? Vale a pena destacar, queridos, que a palavra carpinteiro que aparece aí, a palavra grega tekton, de onde vem a nossa palavrinha arquitecton, arquiteto. Então eu sei que você deve ter pensado em Jesus como, e tem até um pastor doido aí na internet que pregou essas bobagens, mas eu acho que você deve ter pensado em Jesus como uma espécie de marceneiro, né? Que fazia mesas, que fazia cadeira. Não era isso, irmão. Carpinteiro aí, na verdade, tekton, significa alguém que trabalha com utensílios de construção. Podia ser madeira, mas era mais provável que fosse pedras ou blocos. Na verdade, carpinteiro aí não é uma boa tradução. Jesus era, na nossa cultura, como um pedreiro, alguém que construía casas. Aí você entende por que Jesus contou tão bem a parábola dos dois fundamentos, a casa na rocha e a casa na areia, porque Jesus era mais um pedreiro do que alguém que só trabalhava com madeira. Só que os pedreiros na época bíblica eram diferentes dos nossos.
Os nossos pedreiros geralmente se especializam em uma coisa. Os pedreiros na época de Jesus faziam tudo: porta, construção, levantamento da casa, alicerce, tudo. Então pensa em Jesus mais como um construtor, não apenas como alguém que mexia em madeira. Isso é muito bonito, irmãos, muito bonito. Porque um construtor em Israel, ele pegava pedras brutas, lapidava essas pedras para que elas se encaixassem, entrassem no prumo e o edifício pudesse crescer perfeito. E isso aponta para a obra de Cristo. Todos nós que estamos aqui somos pedras defeituosas, mas o construtor de Nazaré, o Cristo Jesus, está lapidando a gente todos os dias para que a gente seja o edifício perfeito de Deus. Ele é o construtor que transforma a vida espiritual do homem. Mas note bem, eles na incredulidade, eles dizem filho de Maria, por que não de José? Não é estranho? Filho de Maria. Só se usava essa expressão quando você queria ridicularizar alguém na época bíblica. Filho de Maria, está aqui embutido os rumores de que Jesus não era filho de José e de que provavelmente Maria tinha traído José. E os irmãos sabem, tanto quanto eu, que Maria não traiu José. O filho que nasceu, Jesus, era por obra do Espírito Santo. Mas eles julgavam Maria. E julgavam também Jesus. Então eles estão a todo momento diminuindo a pessoa de Jesus, desonrando a pessoa de Jesus. E é isso que a incredulidade faz, irmãos. A incredulidade faz você enxergar Jesus como um qualquer. A incredulidade faz você enxergar Jesus como uma pessoa que não tem valor. E a incredulidade faz você se afastar de Jesus e tropeçar. Porque o texto diz no verso 3, escandalizavam-se nele. E a palavra escandalizar aí é tropeçar. Se nós não enxergarmos Jesus como Ele é à luz das Escrituras, nós vamos tropeçar e cair no pecado. Mas louvado seja Deus, irmãos, que os nossos olhos já foram abertos e nós enxergamos Jesus como Ele é, à luz das Escrituras. Olha o que Jesus faz, versículo 4. Jesus, porém, lhes diz, note que Jesus repreende a incredulidade. Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. É um provérbio conhecido na época. Isso aqui não é regra. Por exemplo, graças a Deus, tanto eu quanto o pastor, somos muito bem honrados aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso. Então somos uma exceção à regra. Mas a regra é clara. Geralmente os profetas da casa são os mais ridicularizados. Aqui, na verdade, nós temos algo bom. Eu gosto. Porque geralmente quando diz assim, quem vai pregar na festa? É o senhor, pastor Márcio? Não. É o pastor Alisson que vai pregar? Não, vai vir um pregador de fora. Ah, queria que fosse vocês. Mas você já escuta a gente direto. Tem nada não, é bom assim. Graças a Deus aqui nós somos honrados. Graças a Deus, somos uma exceção. Mas na maioria dos casos, os profetas da casa são desonrados. E Jesus está falando isso aqui. Mas Jesus não está usando essa expressão cultural só para usá-la. Jesus está usando para denunciar a incredulidade do povo. Vocês são incrédulos porque vocês não conseguem me enxergar como eu sou. E aqui derruba aquela tese, irmãos, de que talvez se houvesse mais milagres em nosso meio, haveriam mais conversões. Mentira. Mentira. As duas maiores gerações da história da humanidade que viram milagres foram as mais incrédulas. Qual foi a geração que viu o mar vermelho aberto? A geração do povo de Israel no período de Moisés. Viram pão descer do céu, viram água brotando da rocha, viram coisas extraordinárias. E o que aconteceu com eles? O escritor aos Hebreus diz, no capítulo de número 3, que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar na terra prometida. Então, viram muitos milagres, mas eram incrédulos. A geração que mais viu milagres foi a geração do tempo de Jesus e não acreditavam em Jesus. Que nós temos que aprender uma coisa, irmãos, não são as manifestações milagrosas que produzem conversões. O que produz conversão verdadeira é a pregação do Evangelho. É por isso que o capítulo 6 tem ênfase em Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus enviou os discípulos a pregar. Por quê? Porque milagres são importantes, é verdade, é bom quando Deus opera milagres, mas quem transforma o pecador é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Há um teólogo americano, vocês devem conhecê-lo, é esse Sproul, ele já faleceu,
Mas ele diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz: ore pelos enfermos, mas não saia de lá sem pregar o evangelho. Porque se o enfermo for curado, mas não ouvir o evangelho, seu trabalho foi em vão. Aí ele completa: mas se você orar e o enfermo não for curado, mas a palavra for pregada e o enfermo for salvo, seu trabalho foi bem sucedido. Porque melhor que a cura do corpo é a salvação da alma. Segundo lugar, estão cansados? Pode continuar? Então vamos lá. Segundo lugar, Jesus restringe o seu poder e não realiza muitos milagres ali por causa da incredulidade. Olha o versículo 5. Eu acho interessante isso, ó. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Há uma contradição aqui? Não, a Bíblia não se contradiz. É que nós temos que aprender, queridos, que milagre e cura são coisas diferentes. Note que milagre não aconteceu nem um. Mas, diz o texto, algumas pessoas foram curadas. Então é diferente. O que é um milagre? Um milagre é alguém que não tem olho e Jesus curar e o olho aparecer. É um paralítico que não anda e Jesus curar e o paralítico andar. É um morto, desculpa a redundância, e Jesus ressuscitá-lo. Isso é milagre. O que é uma cura? Alguém que está enfermo, como eu estou, gripado, os irmãos orar e Jesus me curar. Perceberam a diferença? Lá, Jesus não fez nenhuma manifestação extraordinária, milagre, mas por graça e misericórdia, mesmo em meio à incredulidade, ele ainda curou uns poucos enfermos. O que é que nós temos que entender aqui? Nós temos que entender, irmãos, que esse texto não está ensinando que Jesus precisa da nossa fé para fazer alguma coisa. Não. Até porque qual era a fé que Lázaro tinha, se ele estava morto há 4 dias? E do lado de fora ninguém tinha fé. Estava todo mundo duvidando. E depois de 4 dias Jesus ressuscitou, sem necessariamente ter fé no homem. Jesus faz milagre quando há fé no coração dos homens, e Jesus faz milagre quando não há fé, porque o milagre de Deus não depende da fé do homem. O milagre de Deus depende do seu decreto e da sua soberania. Se Ele quiser, até no meio da incredulidade Ele faz o milagre acontecer. Então isso nós temos que entender. Então aqui nós observamos a graça de Jesus. Ele cura os enfermos mesmo no lugar de incredulidade. E nós aprendemos uma coisa, irmãos: a incredulidade fecha a porta dos milagres. Porque ele não fez nenhum milagre lá por causa da incredulidade. Ele não ia derramar a sua graça em vão. Ele não ia derramar o seu poder simplesmente para fazer com que a fama dele aumentasse no meio da incredulidade. Não. Porque nós já aprendemos, os milagres de Jesus atraíam as pessoas para a sua mensagem. E o versículo 6 é um tom triste. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as cidades circunvizinhas ou aldeias circunvizinhas para ensinar. Note bem, ele viu que não havia fé para receber milagres. Então ele aborta, ele restringe o ministério de milagres e ele começa a ensinar. É uma coisa que me chama a atenção. Ele poderia ir embora dali. Não há fé aqui. Ninguém quer receber milagre aqui, então eu vou embora. Não, mas ele diz assim: se há incredulidade, tem que haver pregação. Por quê? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Jesus entende aqui que o que vai quebrar o coração daqueles homens incrédulos é a palavra. Irmãos, só há um poder que pode fazer o incrédulo crente: o poder do Evangelho. Só o poder do Evangelho. Por isso, se você vai a uma igreja participar de algo chamado culto, e lá não tem exposição da palavra, você não foi num culto. Não foi. Nós tivemos inúmeras coisas aqui hoje, sim ou não? Muitas apresentações. Mas você percebeu que o foco está sendo a pregação? Esta é uma igreja bíblica, irmãos. Eu sou convidado muitas vezes para alguns lugares para participar de algumas coisas. Quando eu olho o que é, eu vou, não tem pregação.
Não tem exposição da palavra, tem tudo, menos Bíblia. Não é culto, não é igreja, é show, é brincadeira. Mas Jesus está mostrando aqui só uma maneira da incredulidade sair do coração do homem, e é através da pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho na sua casa, pregue o Evangelho na sua família. Os corações endurecidos se levantarão, mas pela insistência e pelo poder da palavra, Deus pode quebrar o coração de pedra e dar um coração de carne. Agora vamos lá, deixa eu adiantar. Terceiro lugar, Jesus envia seus discípulos em missão, mesmo em meio à incredulidade. Veja que Jesus não desiste do incrédulo. Que bom, né? Que bom. Porque este que vos fala, muita gente conhece meu testemunho, era um ateu praticante. Eu não era só alguém que não acreditava em Deus. Eu era alguém que não acreditava em Deus e questionava, e tinha base. Usava os filósofos ateus para questionar os cristãos. E paz, meus irmãos, muitos dos que eu questionei não sabiam me responder nada sobre a fé deles. Que tristeza, não é? Que tristeza. Mas eu louvo a Deus, que assim como Jesus não desistiu dos nazarenos, Ele também não desistiu de mim. E lá dentro do poço da minha incredulidade, Ele falou ao meu coração. E lendo o livro de Eclesiastes, eu descobri que tudo era vaidade, até os meus muitos estudos ateístas. Mas tinha uma coisa que valia a pena: temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos e glorificá-lo para sempre. Ali as escamas caíram dos meus olhos, e eu me levantei do chão não mais como um ateu, mas como um pregador do Evangelho. E como um pregador do Evangelho, eu afirmo, vindo do ateísmo, só existe um Deus vivo e verdadeiro, e um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o Deus dessa igreja. Ele não desiste dos incrédulos. Olha comigo o versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem túnicas. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecer aí até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Note bem, Jesus chama os seus discípulos, nós já conhecemos eles. Marcos já apresentou-os no capítulo 3, versículos 13 a 19. Não precisamos mencionar aqui agora, já foi nos apresentado. E Jesus dá autoridade a eles e envia-os de 2 em 2, que era uma prática antiga. Isso reportava Deuteronômio capítulo 17, quando diz que pelo testemunho de 2 testemunhas era confirmado a palavra. Então Jesus envia de 2 em 2 para isso. E também para um ajudar o outro. Os irmãos sabem que viver sozinho não é fácil. Então a companhia do outro ia ajudar. Nota de rodapé: procura alguém muito mais espiritual do que você e cola nele. Porque no dia que você não estiver bem, ele será um enviado de Deus para te ajudar nesse momento. Não ande sozinho, não se isole, não seja uma ilha. Ah, mas eu não tenho amigos na escola, então procura seu pai que é crente. Ah, mas meu pai é meio ocupado, procure sua mãe. Procure alguém espiritual, porque quem se aproxima de espirituais, espirituais se tornarão. E eles vão de 2 em 2. E Jesus dá aqui, irmãos, 3 recomendações. 1, dependam exclusivamente de Deus, verso 8 e 9. Jesus diz, não levem 2 coisas não, dependam de Deus. Irmãos, isso aqui é lindo. Porque nós dependemos em primeiro lugar de Deus. E quem depende exclusivamente de Deus não é decepcionado. A ordem é: vão e dependam de Deus, porque tudo que vocês necessitarem, Deus providenciará. Não é tudo que vocês querem, é tudo que vocês necessitarem. Aí são coisas simples, são coisas básicas. Sabe o versículo que tem se cumprido na minha vida? Jesus disse, não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos e irmãs, que não receba 100 vezes mais que isso. Irmãos, isso tem se cumprido na minha vida de maneira extraordinária. Quando vim para Petrolina, eu deixei pai, mãe, irmã. E quando eu cheguei em Petrolina, aqui na igreja, eu ganhei tanta mãe. Tem irmãs aqui que brigam dizendo, filho é meu. A outra diz, não, é meu. É tanta mãe que elas brigam para saber quem é a mãe primeira. Mas a primeira é a dona Edileuza, né? Eu ganhei irmãos aqui. Eu ganhei
pais aqui, eu ganhei pessoas aqui e também aí ao longo das igrejas por onde eu vou. Ou seja, quem pertence a uma igreja nunca estará sozinho na terra. Por isso aqui é um lugar para você pertencer também. Segundo lugar, segunda recomendação, vá nas casas. Eu gosto disso. A gente tem aqui um GC, não é? Grupo de conexão. A gente está seguindo isso aqui. A gente prega na igreja, mas vai na casa. E é na casa onde a gente escuta tanto testemunho, irmão. Tanta coisa a gente sabe no GC que a gente não saberia nunca na igreja. Proximidade, acolhimento, comunhão. Agora tem uma coisa que Jesus diz aqui, ó. Os irmãos do GC, abram os ouvidos. Jesus diz assim, ó: quando entrares na casa, permanecei lá, até vos retirar-vos do lugar. Eu sei que os irmãos não fazem isso não, mas é só uma recomendação. O que significa isso? Significa, na casa que você entrar, fique lá, até sair. Não reclame de nada, coma do que lhe é dado, se alegre com a casa que lhe recebeu, não fale nada da casa, porque eles estão hospedando você. Honre o lugar onde você está. É isso aqui que Jesus está falando, não é bonito? Terceira recomendação, não insista muito com quem não quer, porque às vezes a gente insiste, né? Jesus disse aqui no verso 11, se não vos receberem nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacuda o pó dos pés em testemunho contra eles. O que significa isso? Um costume antigo, quando se você pregava o evangelho, os judeus ensinavam algo a alguém e a pessoa não queria ouvir, eles tiravam a sandália dos pés, batiam uma na outra, não é pecado não, deixa de superstição, você não vai morrer, nem você nem sua mãe, pode parar com isso. Batiam uma sandália na outra e aquilo ali simbolizava rejeição à mensagem pregada, e o Deus que enviou a mensagem também rejeitaria aquele povo. É claro que hoje você não vai fazer isso, não vai tirar sua sandália aí, é apenas um costume simbólico para dizer, não insista muito com quem não quer. O evangelho é precioso demais para ser oferecido. Pregue, porque quem entender vai buscar desesperadamente o Senhor. Esse é o sentido aqui. Agora note, terminando agora, para a gente concluir, a missão é bem sucedida, apesar da incredulidade. Versículo 12 e 13. Então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Isso aqui é muito importante. Qual é o tema da mensagem deles? Diga comigo, arrependimento. Era a mesma mensagem de João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 4, João Batista pregava à beira do Jordão: arrependei-vos e sejam batizados. Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesus pregava: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora os discípulos vão, e qual é o tema da mensagem? Arrependimento. Nós estamos aqui esta noite, e o que estamos pregando? Arrependimento. Se arrependa, confesse o seu pecado, creia em Cristo como Salvador da sua vida e receba o perdão dos seus pecados. Essa é a marca de uma igreja bíblica. Prega o evangelho e prega o evangelho de arrependimento. E o que é que acontece, irmãos? Olha que coisa linda. Verso 13. Expeliam muitos demônios, Jesus lhes deu autoridade, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Deixa eu gastar uns minutinhos aqui, eu já estou terminando. A prática de ungir com óleo aqui, ela tem alguns significados. Primeiro, na época bíblica, o óleo era usado para fins medicinais. Lucas capítulo 10, versículo 34, quando nós lemos a parábola do bom samaritano, ele coloca na ferida do homem caído vinho e óleo. Está na tela para vocês. Então era usado como fins medicinais, mas era também usado como símbolo do poder do Espírito Santo. Então era colocado o óleo para que, ao orar por aquela pessoa, o óleo simbolizasse o poder do Espírito Santo e a cura do enfermo. Só há duas vezes isso aparece na Bíblia, aqui e em Tiago. Os irmãos devem perguntar assim, principalmente aqueles que vieram de outras denominações: por que na Igreja Batista de Vila Marcela não tem o óleo? Porque nós entendemos que esses textos são descritivos. Não criticamos as igrejas que usam o óleo, mas são textos descritivos, não são mandamentos ou ordenanças para a igreja fazer. 2.
Também não usamos o óleo aqui porque a unção com óleo nunca foi usado em culto público. Então as igrejas que fazem ungindo as pessoas, já viram isso? Em culto público, por exemplo, no culto de domingo ou na semana, é por conta deles. A Bíblia não manda fazer isso. Quando a Bíblia fala em ungir alguém com óleo, é na casa da pessoa. Tiago diz: se está alguém entre vós enfermo, Tiago 5, versículo 13 e 14, chame os presbíteros da igreja, eles vão ungir vocês com óleo. Mas no culto público não tem unção com óleo. Então, irmã, nem se preocupe. Pode vir com o seu cabelo arrumado, que o pastor Marcos e o pastor Alisson, enquanto estivermos aqui nessa igreja, nunca vamos derramar óleo na cabeça de vocês. Fiquem em paz. E em terceiro lugar, por que nós não usamos o óleo? Porque era um costume da época, não é um costume nosso. E coisas de costume, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos no Brasil. O Brasil, irmãos, é um país supersticioso. Se a gente começa a usar óleo aqui, o povo vai começar a adorar o óleo. Por isso que a gente não usa. E Tiago sabe tanto disso que ele diz assim: a oração da fé curará o doente. O que Tiago está dizendo? Não é o óleo que cura, mas é a oração da fé. É Deus que cura através da oração. Não precisamos do óleo, temos a presença do Espírito Santo no nosso meio. Então, se alguém lhe perguntar, você já sabe por que a gente não usa o óleo, né? É um cuidado que a gente tem teologicamente falando. Então não é necessário. Caso a gente vá na casa de um irmão e o irmão insista muito: pastor, eu quero que bote o óleo na minha cabeça. Aí a gente vai dizer: olha, irmão, está aqui no texto, tá bom, eu vou botar aí. Aí joga o óleo na cabeça dele, vai dar um trabalho danado para ele tirar, porque dá trabalho. Joga lá na cabeça dele, faz a oração, mas explica: ó, essa prática a gente não faz, não é necessário. Sabe o que é bom a gente fazer? E a gente faz aqui, os pastores fazem isso aqui. O que é que o irmão tem? O irmão está sofrendo disso aqui. A gente pergunta a Yasmin ou a Júlia: qual é o remédio que é bom? Esse. Aí a gente leva o remédio, diz: irmão, a gente passou nos médicos, nas médicas, elas viram lá e disseram que esse remédio é bom, mas não tome agora não, nós vamos orar. E a oração da fé curará o enfermo. Então por isso a gente não usa óleo aqui na Igreja Batista de Vila Marcela. Quem entendeu, diga amém. E também não me peça para usar não, irmão, que eu não trabalho na diesel não. Vamos terminar com algumas aplicações. Primeiro, nós devemos tomar cuidado com a incredulidade, irmãos. A incredulidade fecha a porta da entrada à terra prometida. A incredulidade fecha a porta do milagre. E a incredulidade fecha a porta da provisão. Então temos que tomar cuidado com ela. Em segundo lugar, devemos entender que Jesus é perfeitamente homem. E aqui na terra ele viveu perfeitamente homem, mas ele também era plenamente Deus. E nós temos que olhar para Cristo com a visão das Escrituras, com a cosmovisão bíblica. Terceiro e último lugar, a incredulidade diminui e limita a nossa visão acerca de quem Jesus é. E faz com que ele restrinja o seu poder sobre nós. Mas a fé amplia a nossa visão acerca de quem Jesus é e faz ele derramar sobre nós graça sobre graça. Fiquemos em pé agora. E eu espero que depois da ministração dessa palavra, você mude a sua visão acerca de Cristo. Ele não é um simples homem. Ele é homem, mas é plenamente Deus. Ele veio a este mundo para morrer por pecadores como eu e como você. Ele deseja transformar a sua história, mudar a sua visão, te dar uma nova cosmovisão, fazer de você de um vil pecador a um salvo em Cristo Jesus. E nesta noite ele está em nosso meio e é poderoso para salvar. Eu vou orar agora. Depois da oração o grupo de louvor vai louvar um pedacinho do louvor. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações essa noite. Muito obrigado pelos louvores entoados ao teu nome aqui. Muito obrigado também, Senhor, pelas homenagens que nós recebemos aqui. Ó Senhor, somos tão pequenos, tão insignificantes, mas o Senhor tem feito tantas coisas por nós. E nós queremos te louvar por essa igreja abençoada,
por termos o prazer de fazer parte dessa família e de servi-los, porque é isso que nós somos, servos teus. Abençoa cada um de nós aqui essa noite, abençoa cada vida que veio a esse lugar, Senhor. Quebranta os corações, fala aos corações, transforma vidas, em nome de Jesus. Amém.